Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo dia do Seminário de Responsabilidade Civil, perspectivas diante das novas tecnologias. Gostaria de iniciar cumprimentando a mesa. Excelentíssimo senhor professor Gustavo Tepedino. Caé, não consigo falar excelentíssimo Carlos Edson, só consigo chamar ele de Caé mesmo, que é amigo de longa data, todos dois, sinal. Para mim é um especial momento voltar a assistir às palestras do professor Gustavo, foi meu professor, meu orientador no mestrado. Então, com grande emoção que eu venho aqui poder mais uma vez assistir e retomar meus tempos de academia. Passo a palavra agora ao Caé, que vai falar breves palavras. Muito bom dia a todos e todas aqui no seminário, dando prosseguimento ao nosso evento, com grande satisfação. Vamos ouvir nossa referência de direito civil, o professor Gustavo Tepedino, aqui presente, que para nós é motivo de grande alegria e um significado transcendente para mim e para o Renan, porque nós fomos os dois colegas de sala de aula durante 5 anos, tendo como professor de Direito Civil o professor Gustavo Tepedino aqui presente. Então, a gente está reeditando, é uma reedição, nós vamos aqui na banca, né, sentados aqui nas cadeirinhas de sala de aula, ter a oportunidade de ouvir o professor Gustavo Tepedino, que para nós é motivo de grande alegria e sempre muito aprendizado. Cabe a mim apresentar o professor Gustavo Tepedino, eu tenho certeza absoluta que dispensa qualquer apresentação. Porém, já que estou aqui com essa formalidade, estou aqui com um mini currículo para ler, eu vou destacar rapidamente alguns pontos. O professor Gustavo Tepedino é professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ, foi diretor da nossa Faculdade de Direito, é atualmente o decano da Faculdade de Direito da UERJ, o titular há mais tempo, né, na carreira. Ele que se tornou titular muito jovem, ainda em 1991. Olha só, a gente concluindo a faculdade, o professor Gustavo Tepedino dando aula para a gente, fazendo um concurso para titularidade, com uma banca incrível, o professor Caio Mário da Silva Pereira na banca, entre outros. Né? E os alunos todos acompanhamos com viva intensidade aquele momento. O professor Tepedino, além disso tudo, é presidente do IBD Civil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, é autor da obra Fundamentos de Direito Civil, que ele é o principal autor, a referência, né, assim dizer, de um grupo de autores, de professores, dentro do qual eu me insiro com muita satisfação na parte de direitos reais, e é também, o que mais que tem aqui para falar? Bom, doutor de Direito Civil pela Universidade Camerino, Itália, né, com a qual a gente tem estreito relacionamento, intercâmbio com a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professor visitante de várias universidades do mundo, Universidade de Molise, na Itália, em São Francisco, na Califórnia, dos Estados Unidos, Poitiers, na França. É membro titular também da Academia Internacional de Direito Comparado, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, é também da Associação Henri Capitan, também aqui no Brasil. O professor Gustavo Tepedino tem essa tradição, é sócio fundador do escritório Gustavo Tepedino Advogados, e etc, etc, etc. Eu vou parar por aqui para não cansá-los mais. Mas é uma satisfação, então, enorme estarmos aqui. Hoje vamos ouvir a palestra do professor Tepedino sobre novas tecnologias e responsabilidade civil. De maneira que, sem maiores delongas, eu tenho a satisfação de passar a palavra ao professor Gustavo Tepedino para a sua palestra. Obrigado, professor. Alô. Bom dia a todos e todas. Querido Procurador-Geral do Estado, Renan Saad, nosso líder aqui do Centro de Estudos, nosso professor Carlos Edson Rego Monteiro Filho. O que eles disseram da emoção de estarem aqui nesse evento, imagine agora para mim, que estive com eles nesses... Há duas curiosidades dos 5 anos de graduação desses meninos. A primeira é que nós atualizamos o
a taquigrafia do professor Santiago Dantas e descobrimos que era uma palavra equidótica, quando há textos esparsos que devem se transformar no livro. Nós ficávamos anos para discutir como o professor deve ter falado em sala de aula, porque a taquigrafia tomada por um menino que era o estudante Vitor lá, do primeiro ano, muitas vezes não tinha pontuação, não tinha parágrafo, não tinha o não virou sim, sim virou não. Então foi um trabalho muito, muito relevante feito nessa época. E essa coisa bonita de professor poder seguir alunos nos 5 anos, que não existe mais na nossa faculdade, infelizmente. Nosso diretor, quem sabe, professor Carlos Edson Rego Monteiro, pode tomar alguma providência nesse sentido. Eu quero cumprimentar especialmente aqui os professores de fora, professor Paulo Mota Pinto, querido amigo de Coimbra, nosso desembargador Facchini Neto, amigo tantos anos, lembrava que quando na Júris organizava lá os eventos, professora Ana Frazão e as professoras Flaviana, que ainda falarão aqui depois de mim, Marília Sampaio. É uma alegria estar com todos e todas aqui nesse evento tão importante. E eu pensei em abordar nessa minha apresentação justamente um pouco as bases que talvez justifiquem ter entrado na ordem do dia tanto a discussão das normas constitucionais nas relações privadas, quanto a própria discussão das novas tecnologias no âmbito do direito civil. E eu, então, gostaria de partir do geral para o específico, até porque há vários painéis e apresentações específicas, chamando a atenção que essa discussão no Brasil acerca das normas constitucionais no direito civil surge a partir de uma constatação metodológica com grande interesse prático, que é o fato da complexidade do ordenamento cada vez mais uma realidade inesgotável. Complexidade, seja na cronologia das leis, que vão se alternando em momentos os mais variados, em que a economia se altera, em que a realidade se altera, e essas normas devem ser interpretadas em conjunto, e a compreensão dessa unidade, sem a qual não há propriamente ordenamento. Como o professor Norberto Bobbio, de saudosa memória, dizia, o ordenamento não é um conjunto de normas jurídicas, mas a norma jurídica só é norma jurídica porque ela se insere dentro de um ordenamento que é sistemático e coerente. Então, essa compreensão da unidade do ordenamento e a necessária harmonização de fontes normativas promulgadas em momentos diferentes, por fontes diferentes, por origens diferentes, leva exatamente a complexidade, que foi a primeira questão metodológica a justificar essa nossa discussão acerca da interligação entre as normas e da incorporação das normas constitucionais nas relações privadas. E, ao lado dessa questão metodológica, 2 circunstâncias históricas. A primeira que nós estamos a discutir aqui é a Revolução Tecnológica. A Revolução Tecnológica, queiramos ou não, fez com que aquelas partições do direito público e privado, aqueles departamentos e domínios muito isolados se abrissem. Se nós pegarmos a bioética, o biodireito, nós tomarmos a responsabilidade civil com a expansão enorme, quantitativa e qualitativa dos danos, tudo isso levou a uma superação dos confins entre direito público e direito privado, exigindo, tanto em matéria de família, quanto em direitos reais, como em matéria de sucessão, como em matéria de responsabilidade civil, uma necessária superação daqueles princípios tão herméticos da dogmática do direito civil, apartada do direito público. E ao lado dessa revolução tecnológica, que nós convivemos com ela e é objeto da nossa reflexão nesse seminário, temos a introdução dos princípios da dignidade, da igualdade, da solidariedade nas relações privadas por força das cartas constitucionais, depois da Segunda Guerra na Europa e, finalmente, na Carta Brasileira, na República de 88, a nossa Constituição
da República de 88. O fato dessa introdução desses princípios, o que, de alguma maneira, teve dificuldade de ser incorporado do ponto de vista dogmático, já que, muito de maneira abstrata, esses princípios foram utilizados, às vezes até por uma certa banalização deles, é muito significativo essa circunstância, na medida em que, de alguma maneira, nós podemos dizer que o direito público, com a modernidade, já no início do século XX, pôde ostentar uma série de vitórias extraordinárias em termos de liberdade de expressão, de liberdade de buscar dados, habeas datas, de liberdades de circulação, mandados de segurança. O direito público ele pode comemorar muito com a modernidade. E o direito civil, de alguma maneira, que se orgulha tanto da liberdade, que se orgulha tanto da autonomia, não teve a mesma motivo de celebração, se nós pensarmos nas diversas violências, desde violências domésticas, às violências simbólicas, de relações contratuais, do tratamento da propriedade e de todos aqueles espaços em que, em nome da liberdade, se procurava ter uma espécie de salvo-conduto para a desigualdade. E, portanto, o fato dos princípios constitucionais terem sido, de alguma maneira, vinculantes, não só para a relação entre o cidadão e o Estado, mas também entre os particulares, traz uma questão fundamental, que é a introdução da igualdade, a introdução da solidariedade, a introdução da democracia também nas relações privadas. E essa alteração, portanto, nos traz a discussão acerca dos princípios constitucionais e a sua incidência nas relações privadas. Se houve, de alguma maneira, um certo consenso, depois de 20 anos da nossa Constituição, ou 30, acerca da força normativa do texto constitucional, ainda há uma enorme dificuldade de absorção das normas constitucionais com sua incidência direta nas relações privadas. E essa é uma grande questão que perpassa a análise de novas leis, como a Lei Geral de Proteção dos Dados, e novas questões que ainda não estão reguladas diretamente em termos de inteligência artificial e que requerem uma atuação de normas constitucionais. E o Supremo Tribunal Federal, o STJ, tem lidado muito com isso. A superação dos microsistemas, que eu digo, é que nós temos por hábito a utilização das leis especiais, a expressão didática de microsistema, mas é preciso que microsistema não seja confundido como um gueto de negociação parlamentar entre setores da economia que fossem impermeáveis aos princípios constitucionais. E daí a crítica à doutrina do Natalino Hirte acerca do microsistemas como forma de isolar os princípios constitucionais em alguns setores já regulados, seja setores regulados pelo Banco Central, seja setores regulados por agências reguladoras. E, finalmente, essa força normativa dos princípios constitucionais como expressão também nas relações interprivadas. E eu vou passar rapidamente para demonstrar uma certa resposta a críticas que se fazia à aplicação direta das normas constitucionais. No Brasil, a gente poderia, talvez, separar esse grupo de críticas em 4 grupos. O primeiro era a ausência de vocação das normas constitucionais para solução de problemas interprivados. A vocação das normas constitucionais seja uma vocação organizacional, de organização do Estado, e não de regulação. E, justamente, o que tem se discutido é uma relatividade histórica da vocação e das características das constituições. A Constituição é uma Constituição rígida, uma Constituição que deliberadamente se dirige às comunidades intermediárias e comunidades particulares. Por outro lado, a crítica que se fazia às cláusulas gerais, no sentido de que as cláusulas gerais, que hoje também estão presentes nas
nas normas das tecnologias, em geral, tanto o Marco Civil da Internet, quanto já tinha no Código do Consumidor, como também na Lei Geral de Proteção de Dados, ela geraria conceitos indeterminados que poderia dar um poder exagerado ao magistrado na ausência de norma regulamentar. Então, se criticava a aplicação direta de normas constitucionais ao argumento de que seriam muito abstratas e, por serem normas de baixa densidade analítica, elas permitiriam que o magistrado exercesse o que se chamou de ativismo judiciário. E, a rigor, o que se tem justamente demonstrado é que a técnica das cláusulas gerais não é uma técnica privativa de texto constitucional, mas associada à complexidade do mundo contemporâneo, por isso que elas estão nas leis especiais também, e elas obrigam a um reconstruir, por assim dizer, do princípio da segurança jurídica, no sentido de que a segurança jurídica não possa se dar através do método de subsunção silogístico, com premissas específicas, maior e menor, e sim com uma interpretação que seja uma interpretação capaz de absorver a evolução da sociedade, absorver a tensão dialética entre o fato social em constante mutação e a norma também assim interpretada. E, portanto, essa crítica está diretamente ligada a esse ocaso que nós chamamos da técnica silogística de subsunção. E, por fim, ainda ligada à segurança jurídica, se costumava dizer que os princípios constitucionais gerariam insegurança jurídica na medida em que, para além do lícito e do ilícito, existiria um certo controle de compatibilidade dos contratos, de compatibilidade das construções e das operações privadas com a promoção de valores constitucionais. E isso poderia gerar insegurança, mas a própria jurisprudência brasileira, do STJ, tem demonstrado que é o contrário. Isso tem dado segurança, porque dá padrões de comportamento, padrões de conduta que vão sendo conhecidos paulatinamente. Acerca disso, para dar um exemplo prático, nós podemos lembrar da própria boa-fé objetiva. Quando a boa-fé objetiva foi introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor, muitos diziam que ela não teria nunca um sentido técnico, porque ela seria muito abstrata, e havia até um certo romantismo de alguns juízes, achando que a boa-fé criaria uma espécie de cordialidade entre contratantes. Claro que isso não ocorreu, claro que nossos clientes se odeiam, querem o péssimo um para o outro, mas a boa-fé funcionou como? Funcionou na medida em que a magistratura foi fixando padrões de comportamento. E a verdade é que isso gerou muita segurança, porque hoje qualquer estagiário de vocês que esteja no primeiro ou segundo ano e que trabalha num certo setor da economia, em qualquer setor de bancos, setor de concessões, setor de telefonia, sabe exatamente como a magistratura tem se comportado em termos de abusividade, de não abusividade, de absorção de deveres de lealdade. Então, é um postérios, não é uma segurança prévia, mas uma segurança que vai se dando na interpretação dos casos concretos. E isso tem funcionado, e a magistratura tem dado um exemplo extraordinário eu diria até de avanço mesmo, nesse sentido de utilização da boa-fé objetiva na experiência brasileira. E, portanto, no âmbito desta realidade, nós temos a dualidade do sistema de responsabilidade civil. Quer dizer, o sistema brasileiro, que tradicionalmente era um sistema conhecido como responsabilidade subjetiva, e as exceções eram a responsabilidade objetiva, passou-se no sistema a nós termos o sistema dualista de ato ilícito e de responsabilidade objetiva. Por que eu chamo a atenção para esse sistema dualista? Porque aqui nós temos que deter um pouco um certo exagero de parte a parte. Há quem acha que ato ilícito não funciona mais, que não existe mais a culpa no sistema, o que não é verdadeiro no nosso sistema, no Código Civil, e há quem diga, por outro lado, que
que o sistema ainda é um sistema voltado para a subjetividade. E, a rigor, o que nós temos? As duas fontes convivendo no sistema de reparação. O ato ilícito como o pilar da responsabilidade subjetiva, com a ação e omissão humana, o que é muito importante, porque separa o joio do trigo. Isso é muito importante, porque separa o agir de acordo com o ordenamento do agir que não se conforma ao ordenamento. E, ao lado da ação e omissão, a culpa, que tem sido objeto também de tanto questionamento. O que nós tivemos é uma paulatina alteração daquela culpa a partir de intenções recônditas para uma culpa chamada normativa, ou seja, a partir de padrões de comportamento exigido do agente no caso concreto. Então, essa objetivação da responsabilidade civil, também no âmbito da responsabilidade subjetiva, não significa a superação da responsabilidade subjetiva. Não significa, por assim dizer, um tratamento indiferente ao agir de acordo com o padrão exigido, mas uma nova forma de percepção principiológica desse agir de acordo com o ordenamento. E, portanto, ação, omissão, ato ilícito e a culpa, hoje, já no âmbito da culpa normativa, ao lado do nexo de causalidade. E aqui, sem o nexo de causalidade necessário, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, não admite a responsabilidade. E por que o nexo de causalidade? Porque o nexo de causalidade é que cria uma necessariedade entre o agir e o dano injusto. Lembro a vocês que na sociedade que nós vivemos, nem todo dano é ressarcível. Infelizmente ou não, os danos, nós vivemos hoje numa sociedade que sofremos muitos danos. E alguns danos não são irressarcíveis, não são ressarcíveis. Então, se nós imaginarmos alguém que tenha uma farmácia e no outro dia um outro comerciante é autorizado a ter uma farmácia do seu lado, esse comerciante causará um dano ao anterior. Esse dano não é ressarcível, porque ele não é um dano injusto. Então, isso é importante, porque muitas vezes nós temos um certo, eu diria até um certo paradoxo, porque, de um lado, nós queremos ampliar muito o dever de reparar, mas, de outro lado, ao igualarmos, ao banalizarmos esse dever de reparação, nós atraímos, com uma certa onipotência para a responsabilidade civil, alguns deveres que são próprios de agência reguladora, de políticas públicas, que não podem ser contidos no âmbito da responsabilidade civil. Então, o nexo de causalidade, em termos de necessariedade, é indispensável. E na fonte legal do dever de reparar, também. Porque o dever legal, ele se aplica na responsabilidade objetiva com determinados critérios. Se nós tomarmos as relações de consumo, por exemplo, nós verificaremos que precisamos de ter o defeito do produto. Ou seja, precisamos reconhecer uma ruptura entre a legítima expectativa do consumidor e o dano que foi causado, ou seja, pressupõe um acidente de consumo. E essa necessidade do defeito faz com que, no fundo, os pressupostos existem. O ato não é ilícito, é o fornecimento de produtos ou serviços, que é o que é utilizado. O defeito e o nexo de causalidade, que gera o dano injusto. Então, mais uma vez, o que nós verificamos é que há uma ampliação de hipóteses de responsabilidade objetiva, mas com critérios. E se nós imaginarmos os riscos cada vez maiores da sociedade tecnológica, em relações de consumo, em atuação do poder público, em fato de terceiro, e nós vamos verificar que, nesse âmbito, o fato de existir esta potencialização de danos causados pelas tecnologias faz com que nós tenhamos que ser
rigorosos na exigência de requisitos para a deflagração do dever de indenizar, sob pena de nós banalizarmos e levarmos para o âmbito da responsabilidade civil, com muito boa vontade que seja, uma série de deveres e de metas que não são alcançáveis ou para as quais a responsabilidade civil não dá conta. Eu prossigo chamando a atenção para, então, na nossa revolução tecnológica, no âmbito da inteligência artificial, dos smart contracts, no âmbito desses novos engenhos, o que nós temos é uma nova alocação de risco contratual. E essa nova alocação de risco contratual não está ainda bem clara na sociedade. Quem é o responsável? Se nós conversarmos, eu conversei esses dias com engenheiros e eles nos levam a certa confusão acerca dos programadores, dos programadores, dos algoritmos. Então, hoje nós temos uma delimitação inicial de elementos de prestações a cargo das partes, que não é negociado. Nós temos revisão de prestações diante de superveniências, muitas vezes preparadas pelas próprias máquinas, e execução contratual também preparada por máquinas, com uma dificuldade enorme, sobretudo num âmbito que é muito caro à professora Ana Frazão, um âmbito da concorrência, no âmbito dos algoritmos, em que nós, muitas vezes, temos aquilo que a professora Ana Frazão chama das opacidades próprias, sejam das tecnologias, seja do mercado, em que se dificulta ao usuário, consumidor ou não, o conhecimento daquilo que está por trás dessa programação. Então, nós temos uma enorme alteração no nosso panorama legislativo, o que requer a volta aos princípios e aos fundamentos, no sentido de procurar fixar balizas, que sejam balizas coerentes com o sistema como um todo. E aqui nós temos, no âmbito desse cenário, a alteração profunda causada nos anos 90, em 1990, pelo Código Consumidor, que é a superação da própria dicotomia tradicional entre responsabilidade contratual e extracontratual. E agora a gente verifica muito isso nos contratos pela internet, nos contratos em que a gente não sabe com quem exatamente está contratando. E o artigo 17 do Código Consumidor, assim como o 29 em matéria de práticas comerciais, ele equipara os consumidores a todas as vítimas de eventos. Que evento? Um acidente de consumo. Então, notem, aqui no artigo 17 eu chamo a atenção para a ruptura. Se eu passo em frente a uma padaria, estudantes aqui presentes, a padaria, o forno explodiu e eu fui ferido, mesmo que eu faça uma dieta low carb e tenha horror de pão, e, portanto, não sou cliente da padaria, não é o caso, que eu gosto muito de pão, mesmo assim eu sou protegido pelo Código Consumidor. Então, essa ruptura ela é fundamental para compreendermos, mas eu não comprei pão, mas eu sou protegido pelo acidente de consumo. Então, o que eu queria dizer? Que essa norma é uma norma de expansão, mas é uma norma também de contenção. De contenção do magistrado no sentido de exigir o acidente de consumo. Porque, do contrário, hoje há quem sustente que o Código Consumidor devia se aplicar para todos os setores, fora das relações de consumo. Isso é um exagero que gera uma nova maximização do conceito de consumidor. Assim como no início se pensou em aplicar para as pessoas jurídicas, em geral, as relações de consumo, pessoas jurídicas, se o meu escritório compra um computador, eu seria consumidor em relação a Dell, isso seria uma teoria maximalista que foi afastada para evitar uma banalização da proteção do consumidor, exigindo a vulnerabilidade da pequena pessoa jurídica, do pescador, do agricultor, para a atração do Código Consumidor. Também aqui o artigo 17, que é fundamental para ampliar e para romper a relação de contrato tradicional, não pode ser pensado sem o acidente de consumo que gerou o consumidor por equiparação. Idem no 29 em matéria de prática comercial.
essa forma de harmonização das fontes normativas é indispensável. Lembrando sempre a função e o objetivo fundamental da responsabilidade civil. Infelizmente, a responsabilidade civil não pode suprir ausências de política pública, ausência de hospitais que atendessem as pessoas, ausência de agências reguladoras que regulassem certos mercados. E aqui nós temos o exemplo do STJ, ainda do saudoso ministro Paulo Tasso Sanseverino, de Porto Alegre, que era tão amigo do professor Facchini, como de meu amigo também. Éramos amigos quando ele era da vara de Fazenda Pública e organizávamos alguns congressos lá também. E foi uma perda enorme para o judiciário, para os amigos e para a família. Ele, então, deu o exemplo no acidente de consumo de um pedestre que foi atropelado por um coletivo. O pedestre não era consumidor do ônibus e o consumidor por equiparação que foi atingido por aquela relação de consumo com aquele acidente. E é um exemplo de tantos outros do STJ. E aqui eu trato já alguns casos para facilitar a nossa apresentação e, em primeiro lugar, no que tange à proteção de dados pessoais, que ainda está na ordem do dia e objeto de várias apresentações nesse seminário. A Lei 13.709 de 2018, ela protege a gente daquilo que hoje mais sobrepõe relações privadas e públicas. Quais são os dados sensíveis da gente? Quais são os dados, todos os dados, de alguma maneira, são sensíveis à forma como são tratados, especialmente nessas chamadas opacidades a que eu aludi, podem torná-los extremamente sensíveis. E aqui é um exemplo interessante, porque foi em São Paulo, em que, no serviço de coleta e armazenamento de cordão umbilical, esses dados foram tratados e guardados por uma determinada pessoa, e depois ela recebeu malas direta e tal, com anúncios como se ela ainda estivesse grávida. E ela não estava mais grávida, o que demonstra que aquele coletor e tratador dos dados andou distribuindo os dados. Isso acontece muito quando o nome da gente vem com algum equívoco, né? Meu Tepedino vem Tepedinde. Aquilo ali vai repetindo em vários correspondências que eu recebo, o que o sujeito distribuiu aquilo sem nenhum cuidado. E, portanto, distribuiu todos os dados da própria pessoa. Isso é uma coisa muito aflitiva nos dias de hoje. Isso tem melhorado com a aplicação da 13.709, mas nesse caso aqui em São Paulo, houve uma violação da privacidade que ela demonstrou, e ela ainda trouxe aqui a questão do sofrimento da época gravídica e tal, da perda gestacional, mas o que foi aqui avaliado foi essa circulação não autorizada dos dados. Temos aqui também 2 exemplos de tratamento diferentes da jurisprudência. No caso da ministra Nancy, na 3ª turma, ela considerou que, comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, ela, em regra, é responsabilidade pela reparação integral dos danos, independentemente de se demonstrar o dano sofrido com aquele vazamento. E ela faz essa referência, mas que se fala em responsabilidade pelo vazamento de dados, utilizado por serviços estelionatários, mas, no caso, bastaria haver essa ruptura, a não ser que não haja nexo causal entre o vazamento e o tratamento das pessoas. No caso do ministro Francisco Falcão, não, especificamente afirma na 2ª turma que o vazamento, a despeito de se tratar de falha indesejável, aquele CPF circulou do interessado, não tem o condão de gerar dano moral, ele teria que comprovar o dano sofrido com a exposição dos dados. Então, isso tem estado na ordem do dia, quando o vazamento de dados pessoais teria que ser demonstrado dano, ou ele, por si só, viola uma expectativa de segurança em que a pessoa vai ter. E aqui é uma situação muito delicada mesmo, porque o CPF, por exemplo, de uma pessoa por si só, um potencial enorme.
teve um político que, numa pandemia, teve que mostrar o seu CPF, e vocês acreditam que eles colocaram, até escreveram ele como sócio-torcedor do Vasco, só de brincadeira, porque é uma humilhação para o sujeito. Ele ficou furioso. Ele foi furioso, foi a maneira de agredi-lo politicamente, foi torná-lo sócio-torcedor do Vasco. Você vê que coisa podem fazer com um CPF, uma coisa gravíssima. Além de tudo, na ordem do dia também, na onda dessa dualidade e dessa revolução tecnológica, os chamados novos danos, que, na verdade, são novos interesses merecedores de tutela que são protegidos com ampliação dos interesses. Aqui a questão da privação do uso, o professor Paulo Mota Pinto, em Portugal, tem vários casos de discussão a esse respeito, quando, por exemplo, não se demonstra o dano, se, por exemplo, uma companhia de ônibus, diante do aborroamento de um veículo, teve outros ônibus que substituíram, então não houve propriamente um dano patrimonial, mas a privação de uso por si só acarreta responsabilidade civil. Nós estaríamos, talvez, no âmbito de outra fonte do direito, no âmbito, talvez, do lucro de intervenção. Isso tem sido discutido aqui no Rio. Houve a discussão famosa das cadeiras do Maracanã, as cadeiras cativas. Foram cadeiras indispensáveis à construção do estádio. Na época, o estádio precisou, o governo não tinha dinheiro, foram 5 mil cadeiras. Cada cadeira custava o equivalente a um apartamento, que eles chamavam de uma kitnet em Copacabana, que hoje seria um estúdio no Leblon. Então, se nós tomarmos esse dinheiro, 5 mil, foi o dinheiro que foi realizado. E depois a FIFA exigia que não se desse garantia desses ingressos para aqueles eventos internacionais, tanto nas competições anteriores à Olimpíada, Copa das Confederações, como depois a própria Copa do Mundo, e simplesmente se negou acesso a esses que são titulares de cadeiras perpétuas. E aí muitos dos juízes exigiam prova de dano. Isso foi muito discutido e acabou se entendendo que havia objetivamente uma privação do uso dos donos, dos titulares dessa cadeira. Isso é uma questão ainda no Rio discutível, embora tenha se estabilizado a jurisprudência nesse sentido. Desvio produtivo do tempo é o consumidor que fica horas no telefone, horas para resolver os problemas que o próprio Código do Consumidor autoriza, mas que a perda do tempo produtivo e a perda da chance. A perda da chance eu chamo a atenção porque sempre é algo que, a meu ver, do ponto de vista doutrinário, não está bem ainda estabelecido no Brasil, que é caracterizar o dano da perda da chance de maneira diferente, embora autônomo e merecedor de tutela do próprio dano em si. Há 2 casos que ficaram famosos aqui no Brasil. Esse do bebê Nicolas Perruche, na França, que houve um problema na gestação, houve uma ação de perdas e danos contra o hospital, que não havia feito os exames corretos. Na França, diante daquela patologia, seria possível a interrupção da gravidez, e houve perdas e danos. Mas aí o próprio bebê, representado pelos seus pais, em nome próprio, entrou com uma ação pela perda da chance de não existir, de não nascer. E acabou ganhando. Isso causou um problema ético, filosófico, teológico. A França, os franceses discutem muito as coisas a fundo, né? Assistir um programa de rádio na França tem que ter paciência, porque demora muito. Profunda discussão antropológica, psicológica, filosófica, e acabou que a Corte de Cassação foi levada por esse assunto. A cassação, a data acho que não estava, achei que era 2000 mesmo. 2000, né? E acabou se decidindo, considerando que os erros cometidos na execução do contrato geral da mulher grave impediram de decidir a interrupção,
poderá esta última criança pleitear a reparação do dano. E aí houve projeto de lei na França para impedir isso, porque eles acharam que eticamente alguém receber por não nascer é um problema que não se poderia aceitar. Mas aqui é interessante porque é perda da chance. Em termos técnicos, alguma coisa tem que ser feita. Outro caso que foi muito conhecido aqui foi naquele programa do Milhão que tinha, acho que na SBT, em que o sujeito ia cada vez ganhando, ou saía, ou passava para o próximo programa e aumentando. Quando chegou a 500 mil, né? Ou ele arriscava para 1 milhão, ou ele podia perder tudo. E aí veio a última pergunta, que era quantos hectares ou algo parecido era reservado pela Constituição da República às comunidades indígenas, aos nativos. E havia 4 hipóteses, e ele então desistiu, perdeu a chance. Para não perder tudo, ficou só com o que ele já tinha. Então ele perdeu os 500 mil, porque é melhor não arriscar. E depois se viu que a Constituição da República não prevê número de hectares algum. Então ele perdeu a chance de ganhar os 500 mil. E aí a discussão era quanto que é essa chance. Então dava primeiro o Tribunal de São Paulo havia dado para ele os 500 mil, mas ele não acertou, ele poderia ter acertado. E acabou isso no STJ, então tem uma chance em 4. Sim, mas uma chance em 4, será que isso está correto? Porque o sujeito é bom pra caramba, tanto que ele acertou tudo até então. Isso é muito problemático em concurso público, que a pessoa perde, porque teria que ser, digamos assim, customizar, para usar uma palavra da moda, a chance que, de fato, a pessoa tem, separando aquilo que a pessoa pensa que tem daquilo que a sociedade entende que ele tem, ou o organizador do concurso. Então, essa matéria não está também inteiramente resolvida e, do ponto de vista doutrinário, tem sido também organizada. Aqui eu trouxe 2 discussões interessantes acerca de danos causados por provedores de aplicação. Nesse 2012, é a discussão acerca do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que não autorizava a responsabilidade objetiva do provedor de aplicação se ele retirasse eventual injúria à vítima assim que fosse determinado. Então, o artigo 19 hoje ainda está no Supremo Tribunal Federal, essa discussão continua ainda, prevê que, no intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicação na internet somente pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiro, se após ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do serviço, tornar indisponível o conteúdo. Então, isso tem gerado muitas discussões e aqui a jurisprudência também se dividiu. E já em 2021, o ministro Vilas Boas Coeva, ele afirma que a jurisprudência define para fatos anteriores à publicação do Marco Civil, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo. E, após a entrada em vigor da Lei 12.965, que traz esse artigo 19, o termo inicial da responsabilidade é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet. Aqui há decisões muito diferentes nesse assunto e algo também que demonstra que a interpretação haverá de ser sistemática e não se pode dar soluções isoladas para esse tipo de discussão. E eu chamo a atenção também agora para a discussão que está na ordem do dia do ministro Alexandre de Moraes, no caso da controvertido X de Twitter aqui, e aqui a decisão do Supremo, que tem sido tão discutida, é quando a empresa foi estabelecida no Brasil, embora integrante de grupo econômico de pessoas jurídicas de internet sediada no exterior, estará sujeita à legislação brasileira no tocante a qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda, etc. E aí ele afirma que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a necessidade que as empresas tenham sede em território nacional. E aqui eu trouxe de propósito esse pedaço da decisão, porque a gente tem discutido tanto nos jornais
com ódio de um lado e de outro, quem defende o Musk, quem é contra o Musk, isso virou uma discussão política, ideológica, mas eu acho que nós temos que botar o pé no chão, em termos da comunidade jurídica, e ver que não é possível, independentemente das demais decisões, não é possível se atuar no Brasil sem ter um representante legal no Brasil. Isso é uma angústia. A gente vai comprar pela internet, olha que tem decreto desde 2013 regulando isso. Você não sabe a quem reclamar, não sabe contra quem reclamar. E então eu acho que é salutar se essa discussão nos permitir um certo consenso de que, independentemente de bens, desconsideração da personalidade, outras questões que estão postas na discussão, que o ministro está certo no sentido de exigir o representante legal no Brasil. No caso de ambiente familiar, para mostrar também, de alguma maneira, ampliação desses danos, a questão do abandono afetivo, que normalmente eu sou muito conservador, ao contrário dos meus amigos do IBDFAN, eu acho que tem que tomar muito cuidado para o danos morais por abandono afetivo, porque nós temos uma demanda afetiva que é inesgotável. E é curioso que às vezes a gente tem dois irmãos gêmeos criados da mesma maneira, em que um acredita que a dureza que ele sofreu, meu pai me obrigava a tomar banho gelado, etc., me deu tudo na vida, que hoje eu sou um vencedor por isso, e o outro se estagnou exatamente pelo mesmo pai rígido. Então é muito difícil nesse setor, mas em algumas hipóteses em que a parentalidade responsável não foi admitida, a ministra Nancy Andrighi, olha, sempre os magistrados do Rio Grande do Sul, em uma verdadeira homenagem aqui aos gaúchos aqui presentes, a ministra Nancy Andrighi reconheceu o dano moral. Agora, o que mais me dá angústia é essa hipótese aqui do ministro Paulo de Tarso da desistência tardia de pais adotivos. Devolvem a criança. Eu ajudo um lar de crianças de orfanatos lá em Correias, perto da minha casa em Petrópolis, na Serra, e é uma angústia. O sujeito adota e depois devolve. Como se fosse vício redivitório, não deu certo. Uma coisa assim é muito triste. A criança tem que voltar e muitas vezes já está inserida na família do adotado. Então, isso também tem sido, lamentavelmente, não tão infrequente assim quanto deveria ser. E aqui eu já trago também o que eu achei muito interessante e participei desse debate no Supremo, que foi a questão da transmissão de obras musicais via streaming. Porque os direitos autorais, no passado, eram cobrados a partir de execução pública. E execução pública se considerava uma execução num show que nós vamos, mas, paulatinamente, para a proteção dos autores, isso se ampliou. Qualquer festa que você dá de aniversário tem que pagar. Depois o sujeito, mas eu estava no hotel, o STJ tem motel de alta rotatividade, tocou a música, tem que pagar. Ou seja, independentemente de ser em público ou ser privado, era uma forma de remuneração do direito autoral. E o que aconteceu com os streamings é que nós, autores, que já não ganhávamos nada dos editores, aí mesmo os autores passaram a não ganhar nada, porque o que o compositor quer é que circule a música dele. Então ele pede, quase paga o influenciador para pagar. Então ele não tem direito autoral. Então a única solução é considerar, e foi o que o STJ acabou considerando, como execução pública, qualquer forma de execução, mesmo se eu ouvir o meu streaming ali sozinho no meu automóvel. Então passou-se a considerar que o direito autoral, e aqui eu chamo a atenção em função das novas tecnologias, que os direitos autorais nas novas tecnologias examinaria a função do streaming, que é tornar pública a execução potencialmente pública. Isso é muito legal. O Supremo também, em matérias de bens jurídicos, teve que julgar os livros eletrônicos,
sem base, né? Os livros que circulam, que nós lemos, ouvimos, também como forma de imunidade tributária, só não tem papel, mas o que faz é o continente. Isso tudo demonstrando a necessidade de interpretarmos os novos bens e a nova realidade a partir do elemento funcional, da função que esses bens exercem. Eu aqui já termino agradecendo a paciência de todos e chamando a atenção para a necessidade dessa persistente construção de um ordenamento que possa efetivamente ser interpretado de maneira sistemática, coerente, com uma harmonização de fontes normativas que não seja uma prevalência de uma para a outra, e sim uma ordenação, como o nome já diz, uma harmônica pluralidade com unidade principiológica. Muito obrigado a todos e boa continuação do seminário. Quero agradecer muitíssimo as palavras do professor Gustavo Tepedino, as lições que nos suscitam tantas reflexões, a vontade, eu confesso que a vontade é enorme, imensa, de debater alguns desses aspectos, a gente colocar aqui e aprofundar ainda mais o debate, mas nós temos que seguir, temos uma programação e por essa razão nós passaremos direto para o painel seguinte, agora sem intervalo, tá bem? Eu passo a palavra ao Dr. Renan Miguel Saad para encerramento aqui dessa mesa. Em seguida, já viremos direto para o segundo evento do dia. Muito obrigado. Agradeço a todos. A palestra é realmente magnífica e magnética. Todo mundo magnetizado pelo professor Tepedino. Mas vamos dar continuidade com a incrível tarefa agora de mantermos o mesmo nível que eu tenho certeza que ocorrerá. Muito obrigado a todos.